Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Urbicast. Apertem os cintos que hoje a gente vai falar com essa galera maravilhosa aqui do comercial. O que que eles fazem? Não sei, você vai descobrir, então pode rodar a vinheta. Eu quero que primeiro vocês se apresentem, pra pessoa saber como é que vai chamar vocês se precisar de falar com vocês no G-Talk. Então, nome, Tá sobrenome e quando é que entrou no Urb. Começo? Claro. Meu nome é Ana Peixoto, eu sou executiva de Pernambuco aqui na URB. Nessa passagem, e aí é que tava, que eu falei, não vou te dar spoiler. Entendi. Nessa passagem eu estou desde outubro De do ano passado. 2021, tá. Isso, exato. E é do comercial nacional. Sim. Pernambuco. Eu atendo o estado de Pernambuco só, atualmente, né? Tá. A gente tem uma divisão dentro do comercial. Alguns executivos ficam com o estado inteiro, outros ficam com regiões, Cidades né? mais... Não, normalmente não tem ninguém Principais. que fica com uma cidade, né? Mas, assim, algumas É localizações. de acordo com demandas também, então tem pessoas que cuidam de um estado inteiro. pacotes também, né? A Bahia, por exemplo, como é um estado muito maior, né? Então tem mais executivos dedicados por parte da Bahia. Então é Entendi. segmentado dessa forma. Ela cuida especificamente do estado de Pernambuco como um todo. Tá. E você quem é, por favor? Porque você começou a falar, nem fala seu nome. Eu sou Felipe. Com dois P's, tá? Felipe com dois P's, dois É, papas. pra achar no talk é um pouco Isso. difícil. Felipe Xavier. Sou head comercial aqui no URB. Fiz um ano agora. É? E vim nessa missão de estruturar o departamento comercial. A gente estava nessa retomada, né? Após pandemia. Sim. E hoje a gente tem executivos dedicados por todas as áreas do Brasil, segmentados, né? E não só aqui no escritório Rio, como a Ana, Entendi. mas também tem executivos locais, como Natal, Fortaleza. Não tá todo mundo aqui no Rio? Não. Mentira, tem gente do comercial que não é daqui do Rio? Tem São Paulo, Fortaleza, Natal. Mentira, não sabia. Mas eles acham que fica melhor essa tratativa quando a pessoa é de lá? Muito por conta de logística, né? De praticidade do dia a dia. Então, em praticidade do dia a dia de estar mais próximo dos hoteleiros e tal. Então, vamos... Do estoque para a empresa. De parceiros. A gente hoje não é mais considerado como comercial, nós somos travel supplier. Então, Isso, tá tudo virando inglês, gente. É justamente o departamento que traz o suprimento, né? O estoque que vai ser consumido. Então, em relação à hospedagem no Brasil hoje, toda a hospitalidade, tudo que é relacionado ao hotel, a quantidade de quartos, a campanha, percentual de desconto, exclusividade, Meu Deus do céu. todo acordo que passa por trás de um hotel é o departamento de travel supply que acaba executando. Tá, e aí vocês têm que falar com todas as equipes, eu acredito que sim, né? A questão de... Sim. Você falou aí. A gente tem hoje... Contrato, disponibilidade. Então, vocês têm que ver um preço que seja atrativo para os nossos preços para lançar... Mas não são vocês que lançam no site. Não. Vocês só Negociamos. negociam. Isso. Tá. E aí temos a parte internacional e a parte... Como é que é a divisão de vocês? Hoje está dividido em dois heads, né, em dois grupos. Eu cuido do nacional e a Lia cuida do internacional. Entendi. E aí é todo internacional para um e todo nacional para outro. E é coisa beça. Sim. Quantos parceiros... Vocês sabem, assim de cabeça, quantos parceiros a gente tem? Cara, a gente Não tem como saber, né? Só na nossa extranet própria a gente tinha mais de 3 mil parceiros. Só na extranet própria, né? Hoje a gente tem uma migração de sistema acontecendo. E a gente ainda está absorvendo mais novos parceiros nessa extranet nova própria. Então a gente está criando uma outra plataforma para os parceiros. A gente já tem essa plataforma. Sim. A gente está nesse processo de migração, de trazer todo mundo para essa base nova. Ah, entendi. E facilita isso para vocês? Sim, 100%. Porque daí... Porque a tecnologia hoje está 100% ligada à distribuição do produto, né? Então, quando o cara tem uma ferramenta onde ele pode concentrar todas as informações ali, elas serem migradas para os canais de distribuição para o URB, sendo para hotel, sendo para pacote, para qualquer tipo de prateleira, isso facilita bastante. Mas aí só vocês que têm acesso a essa plataforma? Só nós... Do comercial? Não. Todo mundo? Todo mundo do URB pode ter acesso à plataforma. E que Para plataforma consultar é os essa, dados. gente? É uma extranet. Mentira! Sim. E aí, se eu quisesse procurar esses dados assim, quantos hotéis tem disponível, quantos quartos tem disponível, eu conseguiria estar visualizando. Sim. Sim. Mentira! Se tiver acesso. É porque Sim. tem alguns setores que não vai ter muito sentido ter acesso a essa informação. Ah, mas né? é porque a aí, gente então, trabalha com abre pessoas pra tudo. curiosas. Sim, com certeza. Mas, sim, você consegue ver todo o inventário do hotel ali no sistema, né? E
quando você perguntou a diferença principal é que agora a gente vai ter mais possibilidades e ferramentas para trabalhar né, descontos ou algumas tarifas exclusivas, enfim, parte toda negocial a gente vai ter mais facilidade porque essa nova ferramenta traz essas possibilidades maiores do que a gente estava usando antes. Entendi. Você falou que tinha um spoiler aí pra mim, que você foi, voltou. O que tá acontecendo que eu quero saber dessa treta? Não, então... Gosto de fofoca. Não é fofoca, né? Tô falando de mim. Mas assim, eu tive uma passagem de quase 3 anos e pouco, talvez, ou quase 4, na URB no início. Mentira! 2011? Sim, isso, eu entrei em 2011. Em outubro, novembro de 2011. E aí fiquei aí... Eu não acredito! Sim. Mentira! Foi meu primeiro contato com a área comercial. Como é que é? Bom filho a casa torna, né? Com certeza. Você pegou aonde? Era Citar? Não. Olha, a minha entrevista foi no Citar. No Mentira. dia, a gente tava comemorando com um bolinho, eu lembro, a decoração. Tava na sala com o Antônio, fazendo entrevista com o Rodrigo. E aí chegou um bolo que era, tipo, 1000 likes no Facebook na época. Foi, tipo, super festa, assim. Porque tava muito no início, a gente tinha... Sei lá, acho que era uma sala pequena na época. Devia ter umas 20 pessoas trabalhando, algo assim. E aí, quando eu entrei... Foi, sei lá, algumas semanas depois e já era no Casa Shopping. No Casa Shopping, sim. Mentira. Aí eu peguei o primeiro escritório do Casa Shopping, depois a gente trocou, né, para o maior, que era na parte boliche, de trás. Até antes. Você veio, na primeira passada, você veio pro comercial. Sim, já comercial, sim. Na época eu trabalhava num hotel, em hotelaria, sou formada em turismo, e aí o meu companheiro de turno, né, do hotel... Ele fez uma entrevista pra URB e na época ele falou, cara, eu acho que tem tudo a ver com você, acho que você vai curtir muito. E eu naquela, mas eu não tenho ainda essa experiência, enfim. E resolvi arriscar e foi super, super legal. E aí depois A gente foi por URB e agora não volta mais atrás. Sim. E agora eu queria saber você estudou turismo também? De hotelaria, que era um curso mais técnico. Sim. A parte de turismo que eu fiz é voltada para planejamento, então talvez tenha... um analítico dele aí. A parte dos dados que eu gosto, que é a parte que eu mais me interesso. Fiz curso também em gestão de pessoas e comecei a minha carreira, na verdade, numa empresa, uma operadora na época, já na área comercial também. Então, então sempre foi nessa parte de contrato? Sempre foi. Aqui o comercial, ele mudou um pouco. Eu acho que você tem muito mais propriedade para falar do que eu. Mas... o comercial, ele é muito do relacionamento com o parceiro. Exato. Né? Sim. E aí, qual é a diferença desse... Porque, por exemplo, você é muito analítico. Mas, ao mesmo tempo que você é analítico, você tem que ter um jogo de cintura para conversar com os parceiros, para entender o que eles querem, pra gente chegar no meio termo. Exato. Como é que isso acontece, gente? Bom. Porque são demandas, assim, o cliente quer uma coisa, a gente, como empresa, tem que entregar outra coisa, e o parceiro quer outra coisa. Então, uma tríplice aí difícil. Aí eu já acho que tem alguma coisa em comum que todos nós queremos, sim. que é vender. Então, Entendi. assim, cabe ao executivo, né, primeiro fazer uma análise geral do que esse hotel já oferece para a URB, ou o que a gente consegue alavancar as vendas dele. Então, a gente tem que ter uma noção do mercado, dos concorrentes, preço médio, para que a gente pode utilizar esse produto, porque hoje a gente tem prateleiras diferentes, então a gente tem que ter essa noção para levar para esse... A gente tem prateleiras diferentes, o que seria isso? No site? Na forma de distribuir o hotel, quando a gente vai vender, né? Não somos nós que vendemos, é um departamento interno que chama Growth. Ele faz a parte de divulgação e distribuição. Sim. A gente tem vários canais de distribuir um produto. Então, ele pode ser vendido com hotéis individuais, somente diárias, que passa pelos metas buscadores. A gente pode vender ele no formato de pacote. A gente pode fazer um pacote sem aéreo, com combo de diárias para atingir toda a parte primária e secundária. Esses combos, gente. Né, que aí já vai atingir ali um raio de 600, 700 quilômetros, que é a pessoa que já viaja de carro ou que vai de ônibus. Então, a gente tem vários formatos para atingir o nosso público final. Entendi. E aí, quando eu falo que todo mundo, que o hotel e o que a gente quer é a venda, cabe esse estudo para quando a gente senta com o hotel, ele também ser encaminhado para o que a gente acha que vale mais a pena para ele. Porque às vezes o hotel ele só quer vender, mas ele não sabe nem o que a gente consegue fazer por ele. Ele não tem essa noção. E cabe ao executivo trazer essas informações
para que ele fique ciente de hoje seu produto está vendendo aqui, mas a gente tem todas essas possibilidades. E aí a gente vai abrindo isso. Normalmente, eu falo a parte do estudo, porque a gente também tem que ter noção do que a gente... Né? Porque não é só o que a gente papel hoje do executivo, eu brinco muito assim, que é um consultor, né, pro hotel. E ele não é um executivo do URB especificamente só, né, porque ele não agrega para o nosso modelo de negócio em si, ele agrega pro empreendimento do hotel como um todo, pro negócio do cara. Porque daí a gente pega aqueles quartos que estariam vazios e a gente consegue lotar os quartos. E é justamente com esses dados, com esses insights, que o cara começa a criar e enxergar a gente como uma peça importante no jogo. Né? Então, por exemplo, se ele está anunciando um Réveillon, ele está colocando um mínimo de 5 noites para o Réveillon. E com base nos dados, eu analiso que o maior pico de busca é para 3 noites. Então, estou falando para ele, olha, você não está aparecendo na busca porque você está com uma restrição de mínimo de noite. Então, você tem que flexibilizar o seu pacote de Réveillon. E aí, com base nesses insights, o cara, ele mexe na extranet, na ferramenta dele, e bota o produto de acordo com o que a gente precisa, ele começa a converter mais, começa a vender mais. E conforme ele vende mais, ele vai criando mais segurança no executivo que levou o insight. É refletindo para toda a distribuição do mercado. De turismo, né? Vocês fizeram turismo, então... Eu percebo muito isso vindo pro URB. Eu vim pro URB em 2020. E eu acho diferente, porque daqui... Claro que tem Jericoacoara, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Tudo bem que pode ser um lugar que todo mundo conhece, mas eu não tinha ouvido falar. Esse é o papel também do comercial. Exatamente. A gente tem esse papel de... Chapada. Ontem veio 3 meninas aqui de AP falar sobre amizade. E elas estão fazendo uma virada das chapadas. E é Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Chapada... Dos Guimarães. Dos Guimarães. Tipo, eram 5 chapadas. E eu falei, gente, eu só achei que tem a Chapada dos Veadeiros. E ponto. É isso que eu tô sabendo. Então, como o Felipe falou, isso também é uma parte do comercial. A gente sempre olha qual é a oportunidade que a gente não está explorando numa região e faz essa penetração, por exemplo, de contratar as propriedades ali, todo esse estudo para trazer novos produtos. Então, isso também acontece, isso também parte da gente. É claro que o time de marketing, ele sugere também de acordo com, por exemplo, com as buscas que estão acontecendo no Google ou algo nesse sentido. E aí a gente também tem essa demanda vindo deles, mas muitas vezes a gente também está estudando e pensando o que mais a gente pode trazer, seja mudando um pouco o pacote que está no ar hoje, agregando mais algum produto, porque a gente já sabe que aquilo vai ser um atrativo a mais. Às vezes até uma atividade local, né? Nossa... Tipo, o pessoal super se amarrou. Toda hora tá acontecendo, né, dentro de cada destino, essas fomentações. Então, sei lá, agora em Balneário vai ser construído um parque que é igual parque dos dinossauros. Então vão ter não sei quantos dinossauros em tamanho real. Então, tudo isso vai fomentando também o turismo local. Então, por isso que a gente tem que estar atento, né? Quais são as atividades locais que estão sendo fomentadas, o que está sendo construído, quais são os destinos tendências, né? Porque tem muita coisa, às vezes, que se torna tendência por causa de mercado, porque a busca, ou por causa de uma novela que botou aquele destino. Então, tem de tudo. Tem que ficar atento em tudo que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo que a gente aproveita bastante é porque o URB, ele tem essa possibilidade. O mercado inteiro... Todo mundo quer ir pro Pantanal. Então a gente foi a primeira empresa... Que é Pantanal, a gente foi a primeira empresa a lançar o pacote Pantanal. Quando começou a novela, a gente já estava com o pacote no ar. Mas o URB tem essa capacidade hoje de gerar demanda para as regiões que não são buscadas. Porque nós somos top of brand no Facebook, nós somos a empresa que tem maior tráfego online, mídia social, Instagram, nem se fala, que a gente tem o maior volume de seguidores comparado a qualquer empresa no segmento de travel, né, de turismo. Então a gente tem esse poder hoje também de chegar numa região, estruturar e fazer o turismo acontecer, né? Então, sei lá, a gente pega uma região às vezes que é pequena, a gente brinca muito falando de Olímpia, São Paulo, que era pouco explorada e a gente é campeão de vendas. Pelo amor de Deus, tem muita gente que quer ir pro Olímpia, inclusive mas até pouco tempo atrás não era muito conhecido. Eu nem ouvi né? Eu não tinha falado. E quanto que a gente fez de divulgação, quanto que a gente investiu para divulgar o destino e fomentar aquele turismo local. E vocês conseguem ver essa diferença, assim, não só das pessoas estarem comprando e indo, mas essa conversão pra gente como empresa? Total. Tipo... Sim, as vendas aumentam a conversão. Absurdamente. Gente, que loucura. Então vocês estão fazendo vários negocinhos aí pra fomentar outras áreas do turismo que ninguém sabia. Sim. Uma coisa que eu vi... Às vezes até uma farmácia local, ela acaba recebendo um faturamento maior porque a cidade está lotada. Então, exatamente. A gente brinca que não é só o hotel que ele ganha, né? Por isso que a gente também tem relação com a Secretaria de Turismo, com Convention, com a BIH,
Por isso também existe um órgão público por trás para dar também todo o respaldo para a empresa. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, porque, por exemplo, a gente é do... Vocês são do Rio, né? Sim. Eu sou do Rio também. Mas meu pai, ele é militar e eu viajei morando, né? No Brasil, centro-sul pra baixo. Então, por exemplo, uma coisa que eu de CX pegava muito era cliente que não entendia. Que, tipo assim, é do Rio de Janeiro, aí vai pra Jericoacoara, as pousadas às vezes são um pouco menores, Sim. a estrutura da cidade não é, tipo, tudo asfaltado. Como é que é pra vocês também nessa análise de novos pontos turísticos e novas áreas pra explorar? Pra essas áreas, por exemplo, ir pra Amazônia. Sim. Entendeu? Conhecer Manaus. Só que o clima lá é totalmente diferente, a estrutura lá é totalmente diferente. Como é que é feita essa análise, assim? Vocês também chegam e conversam com os parceiros sobre essa situação de tipo, vocês vão ter certo cliente a partir de agora, então a gente tem que fazer alguma mudança, alguma coisa assim? É um mix de coisas, né? A gente faz análise hoje das origens, que a gente chama, né? Quais são os públicos que compram aquela região. E também Dá pra saber, gente? Dá pra saber. Meu Deus! E também faz uma análise de qual o público que a gente poderia estar vendendo para aquela região que a gente não está explorando ainda. Então é um mix de coisas. A hoje, gente é muito tecnológico, né, hoje cara? o nosso site ele também já está mais voltado para esse quesito experiência do uso. Então já dá um pouco do norte do que o cara vai encontrar. E também a gente sabe que basicamente como toda venda online as pessoas buscam, né? Elas pesquisam sobre aquele destino. Então parte das informações ela já obtém antes de decidir o que ela quer comprar. Parte de infraestrutura eu acho que nem tanto. Eu acho que as pessoas pesquisam mais clima. Tipo, se eu for viajar, vocês vão pesquisar o quê? Quando vocês viajam? Eu pesquiso o local, qual a distância que Eu pesquiso curto. também, isso, Eu dou um Google, Google Street. Maps. Eu dou, Maps não, eu dou um Google Street. Eu vou na rua, vejo como é que tá o Você local. faz isso, gente? Total, vejo as lojinhas, Meu vejo restaurantes, vejo tudo. Se eu tô perto das coisas, se eu não tô. Se à noite tem alguma coisa, se à noite é só restaurante, eu sempre vejo. Mentira, Lógico. gente. Fazem super uma pesquisa do local mesmo. Gente, eu só pesquisava clima. Melhor amigo do Google. Eu queria saber, vocês têm que viajar muito ou não é algo que tenha essa necessidade? Porque assim, você como head, você tá muito nessa parte de gestão e de análise para implementar ideias e situações que vocês possam se aproveitar, né? Sim. Para abranger o turismo em tal lugar, por exemplo. Mas, por exemplo, você que cuida de Pernambuco. Você tem que viajar muito para Pernambuco, você tem que estar sempre lá falando com os parceiros. É um diferencial? Você vê que muda muito? Sim, muda muito. Aqui nós temos essa possibilidade de agendar as viagens e fazê-las, né? Sempre que a gente percebe essa necessidade. Obviamente, cada viagem ela tem que ter uma justificativa para você estar indo para o destino. Então, tem que ter todo um planejamento, entender qual é a ação que você quer executar. Mas eu acho que é super importante estar, sim, com os parceiros. Primeiro, para você conhecer o produto que você está vendendo. A gente aqui de longe, mesmo falando com as pessoas, mesmo vendo fotos, isso às não vezes é foto engana, né? Claro, sim. É importante a gente deitar na cama, a gente ver como é. Eu, particularmente, prefiro, já falei pro Felipe, que eu prefiro ficar nas propriedades que a gente utiliza muito para o nosso pacote, por exemplo. Sim. Porque eu quero ter essa experiência de saber como é. E ter certeza que o que a gente está ofertando, aonde a gente está colocando, o que a gente usa, são os produtos de qualidade que a gente tem, né? Então, assim, eu acho que é muito importante estar presente, sim, conhecer, e também porque isso cria um vínculo. As pessoas... Uma coisa é você falar no telefone direto, você ter o WhatsApp, enfim, mas é totalmente diferente quando você senta para tomar um café, quando a pessoa vê sua cara, quando você troca ideia, porque, eventualmente, você não fala só sobre trabalho, você vai falar um pouco sobre sua vida, você vai falar sobre a sua experiência, enfim, e isso cria um vínculo que parceria facilita, mesmo, né? Exatamente, para depois você abordar essa pessoa, ela já sabe, né? Enfim, eu acho que é muito importante, primeiro para conhecer, para entender, por exemplo, como esse destino é, até mesmo isso, esse hotel é muito afastado do centro, aquele dali é perto. Talvez se a gente priorizar esse, vai ser mais legal para uma experiência, do cliente. Então, isso tudo são percepções que a gente Cabeça saca de vocês no lugar. não para, né? Hã? Cabeça de vocês não para. Não, às vezes tá tomando banho e fala, ih, isso. lembrei de um negócio. Precisa notar. É isso. É o tempo inteiro. Aí O tempo todo. Já tivemos essas conversas, Toda aí, hora. Felipe. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantas pessoas são no time? Hoje eu tô até perdida. Hoje são 14. No total do comercial ou Não, só não. no seu? Só no Brasil. Só no Brasil. Internacional, acho que tem mais 6 ou 7, se eu não me engano.
E você é uma pessoa muito da análise, mas você também é muito que você também vai atrás de parceiro, conversa pra fechar Boa. contratos novos ou então pra melhorar algum tipo de contrato. Boa. Acho que eu faço um mix na minha divisão de agendas, né? Entre o que é de oportunidade, de fato, que eu preciso estar próximo e um pouco também do executivo para eu poder acompanhar e dar algum suporte necessário. Mas a ideia é que eu esteja mais presente possível em todas as regiões com a maior quantidade de executivos possível. Tipo, tem tem que ser 10 pessoas em uma só. Não dá, Muitas mas abas no computador, né? Muitas abas no computador. Exatamente. Mas teve um momento que o Felipe estava indo, né, nas viagens com os executivos e tudo mais, para alguns destinos. Eu acho que é bem legal isso, porque acaba tendo uma troca maior, ele consegue ver como é uma reunião, né, nossa, ele consegue agregar também durante a reunião, então você vai aprendendo também, vai pensando, nossa, falou uma coisa que normalmente eu não falo, ou então, tô alinhada com relação a isso, a nossa visão é parecida do destino, e isso é importante também, porque, né, às vezes algumas coisas passam, e aí quando você tem essa troca, é muito enriquecedora também. Você falou que são 14 ou 16 no Brasil? 14. 14 pessoas. Como é que é o dia a dia de vocês? Quais são as ferramentas que vocês usam, assim? Tem alguma coisa que, além dessa extranet que tem todos os parceiros? Tem. O que vocês usam de ferramenta? Vou deixar a Aninha falar. A gente tem vários sistemas e várias coisas, porque hoje a gente tá até centralizando mais, tá? E tá facilitando um pouco, mas assim que eu entrei era uma loucura, porque você tinha que buscar uma informação num lugar, outra em outra, e depois compilar aquilo tudo. A gente fez uma apresentação no final do ano passado que foi o caos, assim, pro executivo, porque a gente tinha que pegar tanta informação e depois transformar aqueles dados para poder ficar mais assertivo e mais fácil da gente passar pro Felipe. Sim. Nossa, então assim, hoje a gente tem pelo menos... Olha, tem a extranet, mas a gente não tem uma extranet única, a gente está num processo de migração exatamente para centralizar. Para unificar. E isso vai ser um facilitador grande depois, mas e essa hoje... extranet é para ver a quantidade de quartos, valores, markups, essas coisas? Isso na verdade, é onde o hotel, ele coloca, né, ele insere onde ele registra a informação. Isso, todas as informações lá ele coloca são o preço, consumidas. coloca a quantidade de quartos e a gente migra essa informação direto para o site. Entendi. Isso, exato. Hoje a gente ainda está num momento que temos 1, 2, 3... A gente tem alguns sistemas. A gente tem. Não vamos entrar em detalhes de números de sistemas. Não precisa falar os números, mas, por exemplo, se alguém quiser tava ir pensando trabalhar só no em comercial, algumas o que coisas. vocês usam? Então, hoje, basicamente, então... a gente faz análise, né? Uma análise de propriedade, hotel, vezes o mercado, como é que esse hotel está distribuído nas plataformas concorrentes, para entender, a gente faz contas inversas, né? Chega no final da página, tira comissionamento, vê posição. Então a gente tem uma estrutura para entender qual é a tarifa que ele está distribuindo. Sim. A gente faz uma análise não só do produto com o mercado, mas como é que esse produto... e aí eu falo também muito disso, né, com a equipe. E o peça perdão, mas não peça permissão, não significa que tudo pode, né? Sim. Isso significa que tem que haver um bom senso também. Claro. Né? Então, qual é o propósito final? Né? A gente fala muito disso. O que você quer com isso? Né? Às vezes até uma sugestão de melhoria dentro da equipe, ou dentro do Discovery, dentro da navegabilidade do site, qualquer coisa que seja, qualquer departamento que você queira tratar uma melhoria ou apontar algo, qual é o propósito? O que isso traz de benefício? Então, acho que isso faz muita reflexão de tipo autonomia, liberdade, mas com consciência, com bom senso, né? Para não tomar nenhuma decisão errada. Sim. Então, acho que é um benefício. Claro que é. E eu acho que essa parte do não traz um medo e tudo mais, acho que sim, mas a gente tem trocas muito enriquecedoras dentro da equipe e eu acho que isso também vai amenizando e a gente vai se sentindo cada vez mais seguro, porque, né, não é assim, eu tô fazendo o meu e ele tá fazendo o dele, e aí vamos só ver no fim do mês o que vai, né, o que sai de resultado. Não, cara, o que você fez? Que você deu super gás naquilo, e aí você vai trocando e você vai cada vez mais aprendendo, tendo mais jogo de cintura, entendendo, poxa, talvez se eu fizesse aquilo, eu conseguisse mais resultado. E aí, isso também vai te deixando mais tranquilo, entendeu? Te dá mais fluidez, né, pra trabalhar. Sim. Isso também é excelente, porque aqui eu vejo que todo mundo se ajuda ou tenta se ajudar o máximo possível e eu não digo nem só... E a informação é sempre clara, né? Sempre transparente. Não tem uma coisa que você esteja fazendo que as outras pessoas não sabem. Todo mundo sabe de tudo. Total. Sim. Eu queria saber agora, pra gente ir finalizando, se uma pessoa quiser trabalhar no comercial, não trabalha ainda... e quer trilhar essa carreira,
Como é que é? O que vocês esperariam de uma pessoa que quer fazer parte da equipe de vocês? Bom, fundamental é ter fome. Fome? Isso. Ser curioso, né? No sentido da palavra. Então, eu brinco muito com isso. Você não precisa ser o cara mais flexível, mas... Cara, você precisa ter fome, você precisa querer saber, você precisa querer entender, de fato, como que o comercial trabalha. E eu sempre falo assim, cara, tudo que você precisa saber tá no Google. Tudo. Você ama mesmo o Google, então, né? se você não tem a capacidade de perguntar pro Google, né? Então, é basicamente isso. Você quer saber quantos hotéis tem numa região, você quer saber qual a tarifa média, a tarifa mínima, máxima, tudo você encontra no Google, né? Se você quer saber quais são os pontos turísticos de uma região, quais são os principais destinos de um estado, quais são os destinos mais vendidos numa data, tudo tem no Google. Então, o comercial ele não pode ser visto como um comercial de bate-papo, de café. Por trás do bate-papo, antes do bate-papo, tem que ter uma análise de dado, um entendimento sobre o que você quer levar para o seu parceiro, para o seu hotel ou para o seu fornecedor. Então, acho que basicamente isso. Você tem que ter análise de dados e automaticamente transformar os dados numa fala, trazendo para o hotel que aquilo é importante para ele, né? Como que eu transformo um dado em algo importante para o hotel? Então, a gente faz algumas técnicas de jogo de perguntas e respostas, aquilo que a Aninha começou falando no início, né, de tipo a relação com o hotel, a reunião presencial, que acaba falando um pouco da vida particular e tal. Isso criar tudo um hoje, também, isso né? tudo hoje isso é técnica, tá? Isso não é uma coisa eu vou matar essa galera. Isso não é feito de uma forma aleatória. Então a gente também analisa o cliente antes de ir, o hotel, qual é o nome do hotel, por que tem aquele nome. Então a gente faz essas análises que vocês fazem também, que você falou no Google, tem tudo nos nossos sistemas. A gente consegue puxar esses dados também? Tem informações no nosso sistema, mas tem informações nos concorrentes, que é aquilo que eu te falei. Então a gente analisa sempre o mercado também. O nosso umbigo e o mercado como todo, para a gente fazer esse comparativo. Então, assim, maior quantidade de informação, né, e saber tratar essa informação e passar aquilo como um benefício para o hotel. Então, o que ela faz de abordagem de aproximação com uma pessoa ou com um parceiro... Tá ruim? Pera aí, gente. Tá de boa. Pera aí, rapidinho. Pô, essa hora... A galera tá um karaokê. Você não entende que a gente tá trabalhando aqui, entendeu? Fala que tá acabando já. Já estamos acabando. Fala, pô, 10 minutinhos. Bom, a gente vai finalizando. E aí eu quero saber também... Só voltou o que ele tava falando. Isso. A pessoa tem que ter fome. E além de a gente olhar pro nosso umbigo, a gente tem que olhar pro mercado externo. Como um todo. E aí, só complementando o que a Ana falou, dessa abordagem de como que a gente trata na reunião, que acaba sendo um pouco mais... Não só sobre trabalho, sobre negócio, mas faz uma abordagem quase que particular, né? Isso é uma técnica chamada rapport, que é justamente para isso, para criar segurança entre... Gostei, vou anotar, me manda isso no Talk, pra eu estudar. O Google, lembra do Google? Não, você não fez vestibular. Caraca, agora eu vou fazer como a gente tem uma figurinha, joga no Google. Eu quero essa figurinha. Então, basicamente isso, o comercial ele não vai para uma reunião para bater papo. Ele já vai numa meta, né? Ele vai numa meta Vocês são muito estratégicos. Qual dado que eu tô levando e como que eu vou abordar esse dado, como que eu faço essa abertura, como que eu faço esse tema ficar um tema interessante, né? Ganhar sua confiança, ganhar sua atenção. Sim. Então a gente aborda de várias formas, né? Eu incluiria também uma escuta atenta. Eu acho que é importante a gente saber escutar, entender o que o cara tá querendo e jogar as cartas do que a gente tem, entendeu? Eu acho que isso é importante. E uma certa empatia também. Porque, enfim, você tá ali lidando com pessoas. E nem sempre o comercial é só a parte negocial. O comercial é suporte, é atenção, né? A gente faz essa ponte com todos os setores dentro da empresa. Ouvidoria, então, né? Também ouvidoria. Isso. Então você tem que ter uma paciência também. Mas, enfim, eu acho que... cintura. Exato. Mas é por aí, sabe? Eu acho que é empatia, uma escuta atenta, porque daí você já vai... para todos esses caminhos, né? De
Análise, de auxiliar mesmo. Exato, porque Dá isso é a carta importante. A certa partir do no momento que momento você certo. ajuda o cara, né? Ajuda no sentido de, pô, eu tô com maior dificuldade aqui de falar com outro setor. E você fala, não, peraí Vem que eu cá vou que eu vou te resolver. ajudar. E você faz, você vai ganhando, né? São pontos que estão acontecendo ali. Então, isso facilita depois para uma abordagem, para uma comunicação. Então, é importante isso também. Ai, Então tem gente, que saber fazer as perguntas chaves. Também, isso. Ai, gente, brigadinho pelo papo. It's all Valeu. about people. Obrigado a vocês. Valeu.